Pessoal, seja muito bem-vindo ao canal, curta, se inscreva, compartilhe, ative o sininho para receber todas as nossas notificações. Bom, essa semana eu fiquei aí meio triste, chateado com as coisas que aconteceram. Esse caso aí da Flor de Lis é um caso assim que não tem como sair da minha cabeça, cara. E eu tenho que falar sobre isso de uma perspectiva bíblica, tá? De aplicação, de entendimento dessas coisas e do porquê elas acontecem, né? Coisas que são do meio evangélico. E eu peguei aqui uma coleção de versículos e textos, na verdade, sempre baseados no contexto, para a gente entender um pouco de como a Bíblia se aplica nesse caso aí da Flor de Lis. Então a gente vai falar aqui sobre coisas ocultas que vão ser reveladas. A gente vai falar sobre julgamento. A gente pode fazer julgamento ou não a respeito desse caso. A gente vai falar a respeito de falsos profetas. A gente vai falar a respeito de como a igreja deve julgar esses casos. E por último, uma aplicação pessoal na nossa vida para a gente entender como não cair nesses tipos de armadilha que às vezes a gente acha que está muito longe da gente, mas a Bíblia em Provérbios ela nos alerta de uma maneira sistemática sobre isso. Inclusive, esse meu insight veio de uma conversa com a minha esposa que eu tive, e a gente pode ver que esse caso pode ser aplicado à nossa vida para que a gente não caia. Às vezes você está achando que é uma coisa grandiosa demais para você fazer, mas o fundamento disso que a Flor de Lis fez, ela serve para a nossa vida como exemplo para entender o que não fazer em outras situações, não só nesse caso que foi um caso extremo aí, mas também no nosso dia a dia. Bom, então o primeiro versículo, né, que a gente vai falar, os primeiros versículos está lá em Lucas 12, é uma instrução de Jesus. Ele está ali no meio da multidão com milhares de pessoas, pessoas se atropelando, blá blá blá. E aí Jesus começou a falar primeiramente aos seus discípulos, dizendo, veja que ele direciona essa palavra a quem estava perto dele, nem era a questão da multidão. E ele fala assim, ó, não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. Então não há nada oculto que não venha a ser revelado, né? O que vocês disserem nas trevas ou no escuro, ou nesse caso aqui que a gente quiser esconder, né, pelas obras malignas, será ouvido à luz do dia, e vocês sussurrarão aos ouvidos dentro da casa, e será proclamado nos telhados. Então, isso aqui é uma orientação bíblica de Jesus explicando que as coisas que nós fizermos nas trevas, elas vão ser expostas à luz e elas vão ser conhecidas a todos. E esse assunto ele vai entrar nas casas, nos telhados, aonde quer que seja. E foi o que aconteceu nesse caso. Foi algo que foi feito nas trevas, oculto, e que hoje está sendo exposto e de uma maneira, vamos colocar assim, uma maneira bem tranquila, porque já está em investigação há muito tempo. Essa morte aconteceu ano passado, então assim já passou da fase da aparência. A gente tem provas, tem coisas concretas, tem testemunhas, tem relatos de WhatsApp, conversas. Então tem bastante coisa que demonstra que isso não está mais só no campo das ideias, da suspeita, mas as evidências elas são muito fortes e apontam realmente que a pastora, né, não posso nem dizer pastora, o lobo, né, em pele de cordeiro, Flor de Lis, ela realmente ajudou aí, planejou o assassinato de seu marido, que inclusive foi filho dela, filho adotivo. Então ela se casou com um filho adotivo. ah, e não só isso, esse filho adotivo acho que namorava com a filha biológica da pastora. Então aí já nos deixa com a pulga atrás da orelha. Do ponto de vista biológico, não existe problema em esse tipo de relacionamento acontecer, em perspectiva bíblica, mas em perspectiva daquilo que deveria ser a adoção e deveria ser uma família e o filho, isso já por si só já acaba sendo um escândalo. Engraçado que isso aí não foi revelado antes, né? Só ganhou força agora.
Entenda que se falar, mas a Bíblia não fala de adoção. Sim, fala. José era pai de Jesus, tá? Pai não segundo a biologia, porque ele foi gerado pelo Espírito Santo. Então José, ele foi o pai adotivo de Jesus e adotou plenamente Jesus, dando a ele toda a questão de lar, né? Então toda a estrutura. Então o pai, quando adota um filho, ele deve seguir o modelo de Jesus. E o modelo de Jesus é quem? É José adotando Jesus e José ele recebendo Jesus, um filho adotivo ou que seja um enteado, ele adotou para si. Então não havia diferença entre Jesus da perspectiva de José e dos seus outros filhos biológicos. Eles eram tratados de maneira equânime, tá? José, um grande homem de Deus. O pouco que a Bíblia fala de José, nós vemos que ele tinha um caráter excepcional, inclusive, por Maria estar grávida e ele não querendo que ela fosse apedrejada, ele decide fugir, como se ele estivesse levando a culpa por ter violentado ali a Maria ou ter tido relações ali com ela. Então José era um cara sensacional. Então esse caso Flor de Lis aí já começa por isso. É uma mulher que adotou o filho, mas não adotou no modelo bíblico, não o reconheceu de fato como filho, enxergava nele ali um homem que poderia vir a ser o seu companheiro. Do ponto de vista civil, não existe nenhum problema, volto a afirmar. Mas do ponto de vista bíblico, esse é um grande problema e um grande dilema, tá? Seria diferente se ela não tivesse adotado esse rapaz, talvez ali tivesse cuidado, alguma coisa do tipo. Bom, enfim, isso não vem ao caso, a gente já falou sobre isso e mostrou que esse caso ele foi exposto. A outra coisa que eu queria falar era sobre o não julgueis. O pessoal dentro da internet, tanto no meio cristão como no meio não cristão, eles sempre usam um versículo: não julgueis para não ser julgados, tá? E aqui eu venho trazendo o outro versículo que ele complementa isso daqui e diz assim, ó: não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. Então, quando Jesus ele fala sobre o julgamento, primeiro ele fala, ó, à medida que você julgar, você será julgado, porque o que você usar para medir aquilo que você julga também será usado para medir você. Então, em perspectiva, o problema em si não é julgar, mas entender que a forma como você julga e lidar com as outras coisas, ela vai ser aplicada diretamente a você. E o outro ponto de vista é o seguinte: não julguem pela aparência, mas façam julgamentos justos. E essas coisas, elas se alinham justamente porque a questão do julgamento, ela primeiro é uma questão objetiva, e depois é uma questão, vamos dizer assim, não que seja subjetiva, mas de certa maneira o nível que você usou para medir e para aplicar misericórdia, isso também será feito a você e será aplicado misericórdia, segundo também a misericórdia que a gente tiver, é o que está falando a palavra de Deus. Então veja, a gente pode julgar sim, desde que você entenda que os pesos e as medidas que você usou para proclamar qualquer juízo serão aplicados a você. Mas isso não exclui o fato de que em um dia você será julgado, independente se você julgou ou não as pessoas, você vai ser julgado objetivamente por Deus. Por exemplo, você matou alguém, isso não vai sair impune. Ou caso você tenha se convertido, isso foi depositado na cruz, tá? Ou caso você, por exemplo, tenha mentido, isso não vai sair impune. Mas caso você tenha se convertido e entregado sua vida para Cristo, isso vai ser depositado na cruz. Então Jesus pagou, de certa maneira, o preço por aqueles que eles se convertem, tá? O preço da vida. Então a misericórdia foi aplicada na vida dessas pessoas. Mas entenda que o simples fato de você não julgar não retira sobre você o peso das coisas negativas e ruins que você fizeram. Mas isso pode te ponderar de certa forma porque você teve misericórdia das pessoas. Então, se você teve misericórdia, com certeza a misericórdia vai ser aplicada sobre você.
Então, termos desse ponto de vista, ok. Agora o outro a gente precisa fazer julgamentos dentro da nossa caminhada, dentro da nossa vida, porque eles são essenciais para até para a gente continuar sobrevivendo e vivendo. Então a gente precisa julgar situações de perigo, a gente precisa julgar alternativas, a gente precisa fazer avaliações, por exemplo, do ponto de vista financeiro, aquilo que faz sentido, aquilo que não. De alguma maneira, quando você compra algum produto, você julga se ele é bom ou não. Então, você também não vai receber um produto ruim. Se você entender isso como julgamento, então fica meio difícil. Então, de alguma maneira, o julgamento e essa questão faz parte da nossa vida de maneira plena. O que resolve essa questão de fato é que o julgamento que a Bíblia está falando, ele tem a ver com um julgamento sentencial, tá? E o que é um julgamento sentencial? A gente pode fazer avaliações, de certa maneira as avaliações, elas são um julgamento, vamos dizer assim, parcial. Só que quando a gente julga de maneira a condenar ou absolver também a pessoa, então esse é um julgamento aí que harmoniza essas coisas. Porque quando a gente julga, por exemplo, alguém fez alguma coisa errada, você pode falar, ó, isso é errado, não faça isso, e isso gera uma advertência. É um julgamento? Em parte sim, porque você está avaliando algum tipo de situação. Só que, por exemplo, eu não posso falar que alguém vai para o inferno, e muito menos se a pessoa vai para o céu. Por quê? Porque esse tipo de julgamento pressupõe condenação ou absolvição. Então, quando a gente está falando em termos de julgamento, a gente está falando que a gente vai dar uma sentença que vai absolver ou vai condenar aquela pessoa. No caso da Flor de Lis, a gente não tem como dar esse tipo de sentença, porque esse tipo de sentença é a justiça que vai dar. A nossa justiça, ainda que falha, ela vai dar. Então, caso ela realmente tenha matado o marido, como todas as evidências têm apontado, ela vai pegar ali a pena e a prisão ali devida, né? Tirando o fato dela ser deputada, ter foro privilegiado, mas isso é outra história. Então, de certa maneira, cabe ao juiz dar essa sentença e ele não vai avaliar somente segundo as aparências, as narrativas e o discurso, mas ele vai avaliar as evidências. Então, as evidências que nós temos, que a Polícia Federal ela já colheu, então são conversas, são confissões de filhos que fizeram. Então, tudo demonstra, as evidências apontam que isso de fato aconteceu. Tá? Então aqui já não é mais o segundo. Isso seria segundo as aparências se lá atrás, quando aconteceu o crime, a gente tivesse falado, ela que matou o marido. Mas a gente poderia até desconfiar, entendeu? A gente não poderia dar sentença de condenada ou absolvida. Até porque a gente também não pode falar, ela é inocente. Não, não podemos, porque isso daí também é um julgamento, é um tipo de julgamento. Tá? Então essa questão de julgamento, poderia falar um vídeo inteiro só sobre isso, não é o foco. Mas de alguma maneira a gente tem que fazer julgamentos dentro da nossa vida cristã cotidianamente, até mesmo para que a gente consiga fluir na nossa vida. Se você não cristão, também você precisa fazer algum tipo de julgamento, que aqui está mais relacionado a avaliações das situações e não a condenações ou absolvições, especificamente falando. Tá? Então vamos lá. João 10:10. E aí eu quero falar sobre o ministério pastoral dessa mulher. Então, Flor de Lis e o seu marido ali, 56 filhos, 50 e poucos filhos aí. Cara, é muito difícil. Pensa você consegue amar, compreender a intimidade, acessar a vida de 56 pessoas? É muito difícil até pra gente que é casado ter uma intimidade profunda com a nossa esposa, né? Requer um certo nível de tempo, de profundidade, de energia gasta naquele sentido, tá? Ainda mais em filho. Então, ultimamente eu tenho visto, eu, por exemplo, quero ter 3 filhos, né? Então seriam 5 pessoas ali próximas de mim convivendo diariamente. O que já é muito. Eu vejo casais tendo um filho e falar, Gilson, quando você ter o primeiro, você vai ver o quanto é difícil, aí talvez você mude de opinião. Quase como se fosse uma certeza que eu mudaria.
Mas o que eu tô querendo falar aqui, cara, e é coisa até que a pessoa do mundo secular levanta. É difícil você se relacionar de maneira íntima com 56 pessoas. A gente tem a nossa família, eu e minha mulher, ela tem ali a mãe, a irmã que é mais próxima, eu tenho minha mãe, a minha irmã que é mais próxima, aí eu tenho algumas tias, minha avó. Tá vendo? Assim, já aumentou 7 ou 8 pessoas aí, 9 pessoas, e já começa a ficar complicado. Entendeu? Então fica cada vez. Sei lá, a gente tem uma intimidade aí mais com 3, 4 amigos de um ciclo, uns 5, 6 do outro. Você tá percebendo que 20 e poucas pessoas, 30 pessoas já é um número muito difícil para você dispor tempo, fazer avaliações, cuidar, ajudar, abençoar, conversar, tá junto, tá perto. É muito difícil, tá? 56 filhos, tá? Fora os amigos, os compromissos e tal. É muito difícil você achar que essa família ela se entregaria a essas pessoas, a não ser em questão de cuidados financeiros e materiais. É aí que mora o perigo, tá? Porque quando a gente fala de cuidados financeiros e materiais, os pais têm que entender que não é porque eles dão o sustento de seus filhos que eles substituem o papel que deveriam fazer como pais. Não é porque o pai paga uma escola, porque dá comida, porque dá roupa, dá... Não é por isso, por manter e sustentar coisas materiais, que ele é um bom pai. Claro, um bom pai faria tudo isso e ainda mais seria um pai íntimo, um pai próximo, um pai cuidador. O que aparentemente não era o que acontecia, tá? Mas eu tô fazendo análise em perspectiva para você. É muito difícil, 56 filhos é muito difícil você acessar a intimidade de todos ali. Inclusive, o que demonstra do caso é que os filhos tinham ódio e raiva do pai, e muito disso pode ser gerado justamente por conta dessa falta de intimidade, dessa falta de ter o papel de pai aplicado naquele lugar, naquela circunstância, naquele momento. Então veja que um papel mal feito ele gera lacunas e essas lacunas elas se viram contra a própria pessoa. E aqui nesse caso também a gente está falando sobre os assalariados. Assalariado em outras traduções vem um mercenário. Então o mercenário assalariado, aquele que recebia salário, no nosso meio tem isso, falar, ah, você é um mercenário, tem uma conotação negativa, mas não era assim. Mercenário, na verdade, nada mais era do que uma pessoa que trabalhava por dia, você contratava ele e fazia. E aí, João 10, o 12, né? A gente tem o João 10:10 bastante evidente: o ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu venho para que tenham vida e a tenham plenamente. Veja que o ladrão que ele está falando aqui não é a questão somente do diabo. A gente pode relacionar, de certa maneira até sim. Mas o ladrão que ele está falando aqui é aquele que rouba, mata e destrói. Tá? O que aconteceu com esse homem? A família dele o matou. Destruiu a vida de outras pessoas. Tá? Justamente porque foram esses filhos aí que cometeram essas... E também dos outros que devem estar sofrendo. Uma igreja que está sem pastor está sofrendo também, tá? Então, a gente vê esse versículo aí sendo concretizado nesse caso. E ao contrário daquilo que Jesus falou, ó, eu sou um bom pastor, o pastor dá vida pelas ovelhas. Essa mulher, junto com seus filhos, retiraram a vida de uma ovelha do Senhor. Não digo nem que era ovelha do Senhor, mas retiraram a vida de uma pessoa. Então, enquanto Jesus ele vem para dar vida, você pode ver que o ladrão vem para ceifar. Quando ele fala aqui de assalariado do mercenário, não necessariamente é o mesmo cara que o ladrão, mas é a pessoa que ela vem e se importa somente com o dinheiro. Por quê? Porque as ovelhas não são dele. Então, quando vem o lobo, vem o perigo, justamente o mercenário, aquele que está assalariado aquele dinheiro, ele abandona as ovelhas e ataca o rebanho. Ataca e o rebanho dispersa. Justamente, provavelmente, deve ter sido o que aconteceu com essa igreja. A igreja dispersou. Porque apesar de ter dessa igreja aí, ter essas pessoas, deve existir ali pessoas com o coração puro, vamos dizer assim, uma perspectiva de transformação, né? Pessoas que foram transformadas pelo Evangelho de Cristo. Ele fala aqui, ó, ele foge porque é assalariado, não se importa com as ovelhas.
Então a gente vê que esses pastores, de certa maneira, não se importavam nem com os filhos. Como que eles poderiam se importar com as ovelhas? E aí também vem uma crítica à igreja atual, em que os membros das ovelhas não conhecem a realidade, não conhecem a vida de seus líderes, o que geram disrupturas do ponto de vista bíblico, onde na verdade o bom pastor deveria fazer o quê? Conhecer as ovelhas dele e as ovelhas dele o conhecerem. Então aqui a gente está falando com Jesus, ou seja, os cristãos eles conhecem a Jesus e Jesus conhece aqueles que são suas ovelhas, aqueles que são cristãos. Então, de alguma maneira, se aplica ao papel de um pastor terreno também. Um pastor que não conhece suas ovelhas, desculpa, mas ele não é um pastor. Entendeu? Um pastor precisa conhecer suas ovelhas. E não só isso, as ovelhas precisam conhecer o pastor também. Sabe? É um relacionamento de intimidade. Aqui ele fala, assim como o pai me conhece, eu conheço o pai e dou a vida pelas minhas ovelhas. Então ele está falando, ó, em termos a intimidade que eu tenho com as minhas ovelhas, eu também tenho ela com meu pai. Então um relacionamento harmonioso, um relacionamento de bênção, de paz, de alegria, de comunhão, de felicidade, de tudo. Então a gente vê isso daqui. Ah, Jesus dando a vida aqui pelas ovelhas de novo, né? Então veja, essas pessoas, elas muito provavelmente usavam esses filhos aí de recurso ministerial, porque não conheciam nem os próprios filhos, muito menos as pessoas que frequentavam a sua igreja. Salvo algumas exceções, né? Algumas pessoas que pode ser aqueles que são os puxa-saco, ou pode ser aqueles que estão mais necessitados, estão próximos, ou aqueles mesmo que tinham uma intimidade. Mas veja, é muito difícil. Então essas pessoas não conhecem as suas ovelhas e isso já gera distorções. Não conheciam nem realmente os filhos, né? E aí a gente vai lá para 1 Coríntios 5 que eu tinha falado a respeito do julgamento já, e como que esse julgamento deve proceder à igreja, porque é difícil, né, para a igreja lidar com isso. Eu até falei, ó, pro meu meio pentecostal tá difícil. 2 pastores essa semana, o outro foi o pastor Everaldo, precisava de um vídeo só para falar disso. Então, ó, veja o que fala a Bíblia. Ó, por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos. Então, essa questão da mãe, ela ter relacionamento com esse que um dia foi filho adotivo dela, que já namorou com a filha biológica, não sei, a filha. Sabe, isso aqui não tem coisas desse daqui, nem quem é infiel, nem quem é incrédulo, mas tem entre aqueles que são cristãos, entendeu? Então é uma imoralidade que nunca se viu. Parece que o diabo planta as piores imoralidades e práticas dentro da igreja, sabe? E esse cara aqui, nesse caso, ele estava possuindo a mulher do seu próprio pai. Entendeu? Era um filho que provavelmente, quando falar mulher de seu pai, não deveria ser a sua mãe, senão falaria a mãe, mas deveria ser ele sendo enteado lá da mulher e ele tendo relações, sabe, com a mulher do pai dele. Um negócio igual Ruben. Ruben no os filhos de José, né, que teve relação com uma das as esposas lá de José, não, desculpa, de Israel, inclusive perdeu a primogenitura, era o filho primogênito ali, a quem era dado uma parte significativa das bênçãos, ficou com a mulher do pai, e o próprio pai não falou nada para não ter que matar o filho, mas ele perdeu o direito à primogenitura, e ela foi dada ali a José e transferida a Efraim e Manassés. Então veja o quão grave é isso. E veja que a igreja de Coríntios, ó, vocês estão orgulhosos. Não deveriam, porém, encher de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Tá vendo que Paulo ele dá uma sentença de expulsar essa pessoa da comunhão? Então quer dizer que de alguma maneira a igreja ela tem um poder de julgamento em determinados casos. E a gente vê isso também em Mateus 18, onde Jesus falou: que vocês ligarem na terra será ligado nos céus, que vocês desligarem na terra será desligado no céu. Isso daí vem no contexto de você repreender o irmão que está pecando. E se ele não ouvir, você levar uma testemunha. E se ele não ouvir, levar a igreja. E se ele não ouvir a igreja, exclua ele. Porque aquele irmão faz mais mal para a igreja do que bem. Então ele tem que ser disciplinado. E a questão aqui não é nem
que isso seja para ele ser julgado, condenado. Não, é justamente pelo contrário. Se ele não está ouvindo nem a igreja, precisa estar claro para ele que ele não está ouvindo a igreja. E precisa estar claro para ele que se ele não está ouvindo a igreja, ele está fora da comunhão do corpo de Cristo para algum dia, de alguma maneira, ele poder vir a ser alocado de novo. Claro, se Deus permitir. E apesar, ó, de não estar presente fisicamente, estou com vocês em espíritos. E já condenei aquele que fez isso como se estivesse presente. Ou seja, o cara que possuiu a mãe, a mulher de seu pai, ele foi condenado por Paulo, sim. Ele foi condenado pela igreja a ser retirado da comunhão. E é o certo mesmo, tem que fazer isso mesmo. Entendeu? Tem que fazer isso mesmo. E a gente vê aqui, ó, agora estou lhe escrevendo que não devei associar-se com qualquer que dizendo-se irmão, não é nem questão de a pessoa ela é do mundo e faz essas coisas, não, mas o cara que se diz irmão e você não deve se associar a quem é imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra, ladrão, com os tais pessoas a gente nem deve nem comer, pois como haverei eu de julgar os de fora? Não devem você julgar os que estão dentro, Deus julgará o de fora. Expulsem esse perverso do meio de vocês. Então ele está falando aqui, ó, dentro da igreja Deus deu poder para vocês julgarem essas coisas perversas. Isso tem que ser expulso. Os de fora, fica tranquilo, Deus vai julgar, não cabe à igreja, porque, por exemplo, eu como cristão não posso querer orientar uma pessoa que não é cristã a fé que ela deve seguir. Então eu como cristão não posso falar, ô, você está fazendo errado, faz diferente. Entendeu? É uma pessoa que não é da fé. E ela, Deus vai cuidar do julgamento dela. Agora, as pessoas que estão no nosso meio, estão praticando coisas imorais e absurdas como essa, a gente tem que aplicar o nosso julgamento, tá? E não é nem pra matar a pessoa, porque se você for entender essa pessoa que ele tá falando, que pegou a própria madrasta, tá? Lá em 2 Coríntios, quando os corintianos expulsaram esse tal perverso do meio deles, ele se arrependeu e veio pedir perdão. Tanto é que eles mandaram lá para Paulo: ó, o cara se arrependeu e falou: ó, se vocês perdoaram, eu também perdoo. Então o perdão aqui não está em questão. A gente pode perdoar quantas vezes a gente quiser. Na verdade, não quantas vezes a gente quiser, a gente deve perdoar, a gente está disposto a perdoar. Mas o problema não é perdoar somente, a pessoa se arrependeu. Como que a gente vai perdoar quem não se arrependeu? A gente pode até perdoar no sentido de, cara, amém, tô em paz, coração em paz, deixei na mão de Deus e tal. Só que de alguma maneira tem algo ali que precisa acontecer. Então a gente pode até perdoar e liberar o perdão no nosso próprio coração, que é muito importante que a gente perdoe antes, tá? Mas o perdão ele não se concretiza só quando você perdoa do coração. Quando você faz isso, você se liberta de uma situação ruim. É o que eu tô falando pra mim mesmo que eu tenho que aplicar isso, liberar perdão e beleza, entendeu? E seguir a vida. Só que a outra pessoa ela precisa entender que ela também precisa pedir perdão. Ela precisa vir com arrependimento. Se você libera perdão, isso fica explícito e a outra pessoa não vem com o pedido de perdão, arrependimento, fica uma via desequilibrada, entendeu? E isso gera um desequilíbrio no mundo espiritual e vai pesar para que lado? Provavelmente vai pesar para o lado dessa pessoa que não pediu perdão, tá? Então, nesse caso, aqui a igreja tinha uma pessoa que estava pecando deliberadamente e a igreja estava sofrendo, suportando o peso do pecado desse irmão. O dia que a igreja falou: ó, a gente não vai suportar o peso do seu pecado, já que você quer pecar, peque porque você está expulso do meio de nós. O peso do pecado foi direto para o irmão, ele sentiu e se arrependeu. Então, à medida que a igreja se libertou e perdoou esse irmão, quando ele pediu perdão, ele também foi liberto. E aquele peso, ele foi jogado no mar do esquecimento, tá? Então a questão aqui não é liberar o perdão, e não é questão de não querer perdoar, de não querer estender a mão. Sim, devemos estender a mão a quem? As pessoas que elas querem ser perdoadas, que elas se colocam à disposição de ser perdoadas. Tá? E agora, lembra que eu falei que o julgamento também se aplica a nós? Então a gente julgou a flor de lis com algumas medidas. E vamos ver como isso se aplica a nós, tá? Provérbios 6. Esses dias eu tô fazendo aí a questão dos provérbios, né? Então tem a série de provérbios, assista.
faz um tempinho que eu não lanço vídeo, essa semana eu vou voltar. Ele fala aqui, ó, as 6 coisas que Deus odeia e as 7 coisas que ele detesta, ou a 7ª ele abomina. Então, olhos altivos, língua mentirosas e mão que derramam sangue inocente. E o que aconteceu nesse caso? Olhos altivos, pessoas queriam controlar o poder, o dinheiro. Então, língua mentirosa, isso começa a propagar mentiras de um lado para o outro, ocultação da verdade, tá? Fica tudo implícito, não fica nada explícito. Mãos que derramam sangue inocente, foi o que aconteceu. E veja, ó, coração que traça planos perversos, então coração que maquina o mal. Deus odeia o coração que maquina o mal. E é justamente nisso que eu me encontrei reprovado e provavelmente você também. Por diversas vezes nós começamos a maquinar o mal ainda sem saber. E não estou falando nem o mal de, nesse caso como foi, de matar a outra pessoa. Mas a gente maquina pequenos maus na nossa vida e isso nos faz tropeçar. Porque à medida que o nosso coração ele começa a trabalhar maquinando coisas que não vão edificar as pessoas, mas sim vão procurar destruí-las, a gente está se colocando sim como uma flor de lis, tá? Talvez não um impacto tão grande ainda, porque à medida que você começa a maquinar pequenos maus, isso vai gerar uma maquinação cada vez mais constante. E para você fazer coisas terríveis, é só uma questão de tempo e oportunidade, tá? Como foi nesse caso. Inclusive, a Arma falou, separar iria escandalizar os irmãos da igreja. De certa maneira, sim. Mas a gente entende que a separação ela pode vir como consequência, nunca como uma maquinação do mal, sabe? Maquinar em se separar, como é que eu vou tomar a parte do outro, esse tipo de coisa. Isso é maquinar o mal. Isso é você querer se colocar na perspectiva daquele que tem que fazer alguma coisa, porque senão você vai estar sendo injustiçado. Toda vez que aparece no seu coração que você está sendo injustiçado, de certa maneira, ligue o alerta, né? Ligue os pisca-alerta. Quando você achar que estão fazendo injustiça com você, meu irmão, é porque você provavelmente está usando isso como argumento para começar a maquinar o mal. E aí que vem, quando você começa a maquinar o mal, os pés que se apressam para fazer o mal, eles aparecem, tá? Que nem eu falei. E aí vem a questão aqui, ó, testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Então as pessoas, a testemunha falsa, Provérbios fala que separa até os melhores amigos. Pode ver que quando tem melhores amigos separados, eles vão cada um para um lado, é porque teve a língua ali de alguém, uma testemunha falsa que espalhou alguma mentira, entendeu? Alguém que não, de certa maneira, foi transparente, que a pessoa ali ela causou discórdia entre os irmãos. Então, fica atento. Eu estou falando disso primeiramente de mim, porque ao avaliar essa mulher, eu falei, será que eu estou maquinando mal, ainda que pequenas coisas não cheguem nesse ponto? Mas será que eu estou maquinando pequenas coisas? E aí você vai descobrir, pô, às vezes eu maquino pequenas coisas, Senhor tem misericórdia de mim, tá? Que a gente, e eu vou dizer aqui, ó, a gente fazer isso, maquinar esses pequenos mal é motivo da gente se colocar à disposição de Deus para mudar o nosso coração, mas também não é motivo para passar pano pro pecado dos outros. A gente tem que entender que nós temos nossos pecados sim, e temos que confrontar eles, mas também não podemos deixar esse tipo de coisa, principalmente que afeta a igreja evangélica, sabe, ao relento. Então, no jornal passava a pastora, o pastor Everaldo foi preso, a pastora matou o cara. Eles estão descendo o pau, qual que é o nosso dever? Descer mais o pau ainda nesses pastores, mostrar que na verdade eles não são pastores, são lobos, são mercenários, são falsos profetas, entendeu? São pessoas que não estão comprometidas com a vida cristã e cotidiana do evangelho, tá? Porque é muito fácil você fazer um evento evangélico e ser o evangélico no evento evangélico. Mas sempre é complicado você ser um evangélico, ser um cristão, ter um conhecimento no seu dia a dia, tá? Por diversas vezes você tropeça, às vezes você não entende as outras pessoas, às vezes você julga, critica, só que aí você tem que parar e falar, ó, tem que ter misericórdia.
Por quê? Justamente porque eu preciso de misericórdia para minha vida. E isso não te dá o direito de passar pano e falar o não julgueis. Pelo amor de Deus, tira esse não julgueis da sua boca. Entendeu? Tudo bem você não querer julgar por algum motivo, mas de alguma maneira você tem que reavaliar constantemente a sua vida e das pessoas que estão à sua volta, justamente para que ocorra uma interação melhor de comunhão e sociedade entre a igreja, entre as famílias, entre os amigos, entre todo mundo, tá? Eu tinha que fazer esse vídeo, esse era um tema que estava engasgado, ainda existiam milhões de versículos que dariam para aplicar, mas eu quis trazer para vocês aqui um pouquinho aí da perspectiva bíblica sobre o tema. E cada um desses versículos que eu coloquei, Lucas 12, João 17, João 7, João 10, 1 Coríntios 5, Provérbios 6, eles têm uma profundidade gigantesca. João, a gente já fez o nosso, na verdade está quase no final terminando, então já está quase pronto. Provérbios, ainda estamos, já passamos do primeiro terço, né? Estamos aí no segundo terço de Provérbios. Então tem bastante material para vocês estudarem, não só decorarem, mas compreenderem aquilo que de fato é o que importa. A gente não só decorar, porque quando decorar faz parte das primeiras etapas do aprendizado. Veja bem, quando a gente fala decorar, decor vem do fundamento decoração, algo que vem do coração. Então quando você fala assim decorar, que ganhou um sentido pejorativo no nosso meio, mas decorar não é pejorativo, é o que vem do coração. Assim como o músico decora as notas, a gente, em fases iniciais, decora versículos e conhecimento. A gente decora bastante coisa. À medida que a gente decora, a gente vai entrar num processo de aprendizagem também. Então a gente vai entender como esses versículos, como esses textos eles se relacionam e vamos começar a aprender. Então, decorar não é tão ruim assim. Faz parte das primeiras etapas do aprendizado. A criança decora o alfabeto, decora os números. Depois aquilo vai fazendo sentido. O alfabeto não faz sentido em primeira perspectiva para as crianças, tá? Mas ela é importante no processo de aprendizagem, assim como os números. Então, aprender o alfabeto, os números, então as pessoas vão caminhando, aprendendo, conhecendo, e até que elas consigam aplicar esse conhecimento na vida delas. E é isso que a gente deve fazer com a Bíblia. O problema não é decorar alguns versículos, mas é só decorar, não querer aprender, não querer entender, não querer relacionar e não querer aplicar. Decorar ainda é fácil. Aprender é bem mais difícil. E aplicar é mais difícil ainda, porque aprender envolve todas as etapas anteriores e mais uma vontade de fazer. Aplicar, né? Nesse caso. Tá bom? Fique com Deus. O vídeo ficou extremamente longo. Não vou fazer corte. Quem quiser assistir, assista. Quem não quiser, vai ver Netflix, vai ver Faustão, vai ver outra coisa. A gente está falando aqui de uma perspectiva bíblica, de um assunto sério. A gente não pode tratar levianamente ou de maneira rápida para, sei lá, a gente pode deixar alguma lacuna. Ainda fica muitas lacunas, mas a gente, de maneira geral, tem que passar pelo tema todo, entender, consolidar ele. E isso faz parte do aprendizado, tá? Aprendizado requer tempo. Se você não tem tempo para aprender, meu irmão, por favor, já desinscreve do canal, não assista os vídeos, não. Aqui é um canal para quem quer aprender, porque eu fazendo eu aprendo muito, tá? Então, quem não quer aprender, vai fazer o favor, deixa de ser peso para os outros. Ajuda aí, ajuda em outro canal, ajuda saindo desse e gerando views em outra coisa, entretenimento, qualquer coisa, tá? Quem quiser aprender fica aqui. Eu não sei tudo, sei bastante coisa, mas um monte de coisa ainda não sei, tá? E a maioria, na verdade, eu não sei. Estou aprendendo cada vez mais com o Senhor. Beleza? O que não quer dizer que eu não possa aplicar aquilo que eu já aprendi e não quer dizer também que aquilo que eu já aprendi, ainda que pouco, seja muito para mim aplicar e seja muito para mim fazer, sempre caminhando com Deus. A gente com o Espírito de Deus, ainda que o pouco que a gente aprenda, que a gente consiga aplicar e seja muito, e seja multiplicador e seja abençoador do reino de Deus. Amém? Fiquem com Deus, até logo. Espero vocês aqui novamente no canal essa semana.